Ai, o fone. Eu sou sempre aquela que esquece de pôr o fone. Oi, gente, vamos entrando. Doutor Rui Ribas, vou catar o senhor aqui, peraí. O senhor, né, gente? Homem tão jovem. Chamando de senhor, não pode. Peraí, doutor Rui Ribas, vou chamar aqui, pera. Vamos entrando, gente. Boa tarde. Ara, ei, Ana, ei, Fê, Dani, todo mundo. Alda, a Tage, ei, Tage. Olá, Deu boa tarde. certo. Boa Boa tarde, doutor tarde, tudo Rui. Muito bem? obrigada Obrigado pela a sua eu. É, presença. obrigado. Como é que estão as coisas em Lisboa? Já temos um Tudo solzinho de já, primavera. já está um sol bom agora. Isto Não é bom. tá? É bom Ai, para esta pandemia que estamos agora. Veja nossa, sol. o sol salva a gente, né? Até para É verdade. dar uma limpada nesse vírus aí, né, doutor? A vitamina D ajuda. A Vitamina vitamina D, D ajuda. exatamente. Eu É, fico qualquer solinho que dá, já vou lá para fora, já tomo um exato. solzinho, né? Hum, Então, doutor Rui, médico funcional da medicina integrativa, expoente aí em Lisboa, em Portugal, atua em Lisboa e em todo o território português, né, doutor Rui? Hoje com a sim, tecnologia, sim, estamos hoje em todos os lugares, né? é verdade. Hoje conseguimos fazer online para todo lado. É Pois. verdade. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje. A medicina funcional integrativa é a medicina que mais se alinha aí com a low carb, né? Porque a gente tem uma visão holística da medicina, né, doutor Rui? Uma visão completa do ser Sim, humano, né? O ser humano não exato. é um amontoado de órgãos, né? Sim, A gente, e aquilo que vamos falar hoje tem muito a ver com essa situação, porque o colesterol é um número, mas a gente não trata números, tratamos pessoas, não? exatamente, Uhum. exatamente, doutor Rui. É, Então, nosso tema hoje é colesterol. A gente começa falando um pouquinho de colesterol aí, que é um dos, eu vou dizer que é os dois temas top 10 aí dos temas que mais eu recebo pergunta aqui de dúvida de seguidora, é colesterol e menopausa, né? As uhum. pessoas se apavoram muito, né, com o número de colesterol, e eu falo que número de colesterol é igual ao número de uma casa, né? É Ah, verdade. você mora na sua casa é número 70 ou qual é melhor? A casa de número 70 ou de número 14? Não, depende se a sua casa tem uma árvore, né? Se ela Uhum. tem uma boa insolação. Então, é a questão da qualidade, né? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor Ok, Rui? tudo bem. Então, talvez para desmistificar um bocadinho essa situação toda do colesterol, convém talvez começarmos por falar um bocadinho se o colesterol, porque é que o Criador fez este colesterol para o nosso corpo? Será que foi para nos castigar? Será que foi para nos arranjar problemas? Não. Nós temos que perceber que se nós não tivéssemos colesterol, ninguém vive sem colesterol. O colesterol é um precursor das principais hormonas que nós utilizamos no nosso corpo. Todas as hormonas esteróis, para a sua síntese, é necessário colesterol. Portanto, para a testosterona, para o estradiol, para a progesterona, para vitamina D, é necessário haver colesterol. Por outro lado, as nossas células, todas as membranas celulares das nossas células têm colesterol. Os neurónios, a bainha, a mielina dos neurónios é constituída de colesterol. Para haver comunicação entre os vários neurónios na sinapse, que é onde se faz essa comunicação, tem que haver muito colesterol, 6 vezes mais colesterol que na célula. Portanto, o colesterol é uma coisa vital para o nosso corpo. E este é a primeira mensagem que nós precisamos de perceber. E como a Fernanda estava a dizer, o colesterol é um número, só que o problema hoje em dia com estas guidelines que hoje em dia há guidelines para tudo, e a tendência é para olhar para as pessoas como se elas fossem todas iguais. E elas não são todas iguais. Dificilmente encontramos alguém com as mesmas características do que nós. E, portanto, nós somos todos diferentes. E o que é necessário perceber no que diz respeito ao colesterol, isto não é preciso ser médico. Se eu colocar aqui dois doentes e dizer a qualquer pessoa, eu vou criar aqui um cenário, vamos imaginar que eu tenho um doente de 36 anos, obeso, com história familiar de infarto na família, com um colesterol total de 260, um LDL de 180. Tudo bem. Alimenta-se mal, faz um fast food. É o doente que eu tenho à minha frente. Mas, como tem um LDL de 180,
as guidelines dizem que não é necessário tratar. Porque só é preciso tratar acima de 190. Ok. Depois vem o segundo doente. Eu tenho um atleta que faz dieta cetogénica, que tem um colesterol total 280, tem um LDL 195, ok? Pelas guidelines, eu tenho que tratar este indivíduo. Isto é uma perfeita estupidez. Não é preciso ser médico para perceber que o primeiro cenário que eu criei tem muito maior risco do que este indivíduo, o segundo indivíduo, que não tem risco nenhum. Eu, para dizer a verdade, não trataria nenhum nem outro. Ensinaria o primeiro a mudar o seu estilo de vida e não entraria com nenhuma medicação propriamente dita, tanto para um como para o outro. Mas, se for dentro das guidelines, da verdade, teríamos que medicar o primeiro e não medicar o segundo. E é aqui que eu hoje quero tentar, numa linguagem que toda a gente consiga perceber, o que não é fácil. Tem alguns termos técnicos e que nós conseguimos fazer entender um leigo do que é que estamos a falar. Mas talvez isto toda a gente percebe. Quando vem umas análises, nós temos colesterol total, temos HDL, as pessoas dizem que é o bom colesterol, tem o LDL, que as pessoas dizem que é o mau colesterol, e tem os triglicéridos. Isto foi como eu aprendi quando entrei para a faculdade, só que isto já foi em 1980. Em 1980 era assim que se fazia, mas em 2021 já não pode ser assim que a gente tem que olhar para esta situação. E, portanto, o que é necessário é pessoas perceber, por exemplo, um HDL baixo, inferior a 30, tem muito risco. Muito risco. Um triglicéride superior a 150 tem muito risco. Porque está ligado a um VLDL, que são moléculas com muito baixa densidade e que têm um potencial aterogénico muito alto. Portanto, também tem risco. E o que é que hoje em dia nós podemos então fazer? Não podemos fazer nada, é rezar, se as pessoas tiverem um colesterol alto, medicamos toda a gente. Se as pessoas não tiverem, não vale a pena medicar ninguém. Depois temos duas correntes hoje, que é os que são a favor das estatinas e é a estatina para todos. E os que são completamente contra a estatina, não se dá estatina a ninguém. Isso está completamente errado. Portanto, nós temos pessoas que têm indicação para fazer estatinas e temos pessoas que não têm indicação para fazer estatinas. Agora, precisamos é de perceber o porquê que isto acontece. E talvez convém explicar às pessoas como perceber, como lá chegar para perceber se eu preciso de ser medicado ou não. Então, vamos lá. O que é que nós precisamos de entender? Quando eu tenho pessoas com colesterol alto, por exemplo, com LDL alto, aquilo que as pessoas chamam o tal colesterol mau, na verdade não são 11 subtipos de colesterol mau, porque na verdade existem, hoje em dia nós sabemos, 11 subtipos de LDL, certo? E portanto só 2 deles é que são aterogénicos. Só dois dos 11 é que são aterogénicos. Então, e como é que nós hoje em dia conseguimos saber isto? Podemos saber por métodos indiretos e podemos saber hoje em dia até já de uma maneira direta. Eu já vou explicar. O que é que acontece? Para perceber como nós podemos chegar à tal dificuldade. Quando eu olho para um LDL, para uma molécula, o que é que quer dizer LDL? É uma lipoproteína de baixa densidade. E o que é que quer dizer o HDL? É uma lipoproteína de alta intensidade, de alta densidade. Portanto, e temos 2 tipos completamente diferentes. E porquê é que isto é importante? Porque quando temos umas moléculas grandes, quando temos moléculas de LDL grandes, o que é que acontece? Esse LDL flutua no vaso, não causa problema geralmente. Porque para haver uma placa, o que é necessário haver? É preciso haver uma inflamação.
é preciso haver uma lesão do endotélio, que é os vasos, a camada mais interna do vaso, tanto o endotélio, tem que estar lesado para se fazer uma placa. Não é como as pessoas pensam que as gorduras andam no sangue e chegam a um determinado local, entopem, não sei o que. Não funciona assim. Não funciona assim. Um cano sujo, né? Lá, vai parando no cano, né? Não é verdade. Tem que haver inflamação, tem que haver lesão endotelial. E o que é que acontece? Pois são outras células que se chamam macrófagos, são umas células de defesa que chegam ao LDL que está oxidado, oxidam aquele LDL, vão buscar placas de cálcio e vão formar a placa de ateroma. E, portanto, o que é aqui o perigo? É que este LDL oxide. Este é que é o verdadeiro perigo. Portanto, o LDL sozinho, ele não faz mal nenhum. Portanto, o LDL oxidado faz. Quando nós temos uma taxa de LDL oxidado, o nosso risco aumenta 4,5 vezes para ter um infarto. Certo? Então, como é que eu posso tentar perceber isto? Nós já cá em Portugal, neste momento, já temos a hipótese de fazer de rotina o LDL oxidado e saber quanto é que temos de LDL oxidado. Portanto, todos nós já conseguimos fazer isso, é uma análise que qualquer pessoa consegue fazer. Agora, o que é importante para eu saber a qualidade do meu colesterol? Eu não estou preocupado com o número, estou preocupado com a qualidade do colesterol. Portanto, há duas coisas que é preciso a gente ter como preocupação. Não é o número, é a qualidade do meu colesterol e a quantidade dele que está oxidado, de LDL oxidado, ok? Esta é, porque eu vou-vos dizer, se calhar com alguma surpresa, para muitos é assim. Então, eu quando tenho um infarto, se eu for a um serviço de cardiologia onde atendem infartos, toda a gente tem o colesterol elevado. Mentira. 60% das pessoas que têm infartos têm colesterol normal ou baixo. Colesterol normal ou baixo. Portanto, eu não posso ir tratar toda a gente se não tenho indicação. Porque se eu baixar muito o colesterol, se eu baixar muito o LDL, eu já hoje em dia tenho estudos. Eu vou pôr no final desta live, vou pôr uma coletânea de estudos no meu Instagram para que as pessoas vejam estes estudos que eu vou falar agora, para terem acesso a eles. E nós temos estudos que provam neste momento, quando o LDL está baixo, maior risco de Parkinson. Quando o LDL está baixo, muito baixo, maior risco de cancro. Quando o LDL está baixo, maior risco de mortalidade por todas as causas. E eu não me interessa tratar números. O que é que me interessa? Olha, que ele morreu com um bom número de colesterol. Parabéns, grande médico. Morreu, mas morreu com colesterol com um bom número. Ok? Nós tratamos desfecho clínico. O que é importante, o que nós estamos a preocupar-nos é se as pessoas morrem, se as pessoas têm infartos, se as pessoas têm AVCs. Isto é que é a parte importante. Não é se tinha colesterol 180 e passou a ter 135 ou 140. Ninguém ganha nada com esta situação. Agora vamos aos dois casos que isto não é verdadeiro. Vamos a duas situações que vão ser mais ou menos 5% das pessoas. Pessoas que têm colesterol familiar, portanto têm dislipidemia familiar, hipercolesterolema familiar, são pessoas que têm, é fácil, nós que vamos à família, tem valores muito altos de colesterol, de LDL, se perguntarmos... Na família o que se tem passado, o meu pai teve um infarto aos 40 anos, o meu avô morreu com 35 anos de infarto. Há história familiar na família de doença cardiovascular. Histórico familiar. Histórico familiar, pesado. Vê-se que, na verdade, há ali qualquer coisa. Este indivíduo, hoje em dia, nós temos exames genéticos que nos permitem logo saber se isto é verdade, se não, se a pessoa tem um histórico familiar, se tem o tal hipercolesterolemia,
tipo B, que é este padrão da lipoproteína pequenina e densa, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente. Esta situação é muito importante. Hipercolesterolemia familiar tem que ser acompanhada, tem que ter um cardiologista, tem que ser visto. Porquê? Porque nós temos que salvar esta pessoa, porque senão vai acontecer o mesmo que aconteceu à família dele, com infarto agudo do miocárdio precoce. Jovem. Portanto, é jovem. E, portanto, este tem que ser acompanhado por um especialista, tem que ser visto, vai necessitar de ser medicado, tem indicação para fazer estatinas, tem tudo. É diferente. Outra situação é os indivíduos que já têm doença cardiovascular. Ou seja, se eu tenho um doente que já teve um infarto, que tem setentes, que teve um AVC, que tem doença cardiovascular, eu tenho, ou seja, é prevenção secundária, não primária, não é uma prevenção para quem nunca teve nada, é uma prevenção para quem já tem doença. Estes também têm indicação, seja qual for o valor de colesterol. Exatamente. É para tratar com estatina, é para dar estatina a este grupo. É quanto mais baixo tiver os valores, menor, porque há muitos estudos que já provam que na prevenção secundária, se os valores de colesterol quanto mais altos estiverem, maior risco este doente tem. E, portanto, como o risco é tão alto num doente que já teve ou doença cardiovascular, o benefício de fazer a medicação é superior aos riscos. E, portanto, este necessita de fazer. Agora, tiramos estes 5% da população e vamos falar dos 95%. Porque é assim, as drogas para o colesterol, o remédio para o colesterol, é o remédio mais vendido no mundo. É uma indústria milionária. E eu disse que era 5% que tinha indicação. Se é 5%, não era para ser o remédio mais vendido no mundo. Não era. Era para dar a alguns, não para todos. Não para 95% fazerem. Não, ao contrário, para 5%, que coisa, portanto, fazer. E, portanto, o que é que nós podemos fazer? Agora vou explicar um bocadinho a questão de outro método indireto que nós podemos saber para avaliar a qualidade desse colesterol. Quando nós dividimos triglicéridos por HDL, fazemos a relação de triglicéridos por HDL, e quando essa relação é inferior a 1,6, quer dizer que provavelmente o risco é um risco pequeno. Isto não é para dizer se o colesterol, o LDL é bom, só estou a falar do triglicéridos por HDL, certo? Portanto, mas isto é uma relação positiva, é uma relação que me deixa descansado, que em termos de prevenção de risco é um bom fator. Exatamente. Certo? Agora vamos ao LDL. Eu falei dos tais 11 subtipos de LDL. Como é que nós, não fazendo esta análise, porque esta análise, por exemplo, eu cá, quando me aparece doentes ou com uma história muito pesada, ou doentes que são muito estressados com o colesterol, têm muito medo, têm o colesterol a 300 e vão fazer as análises, horríveis, e agora tenho a 320, agora tenho a 298, agora está não sei o quê. O risco, o stress desta situação tem mais risco do que o colesterol. E então, para acalmar o doente, eu agarro no sangue desse doente, mando para a Dinamarca e faço os tais 11 subtipos de LDL. E vem, olhamos para o exame e eu digo-lhe, olha, dos 11 subtipos que você tem, estes dois são os piores. Como vê, tem muito pouco destes dois. Então você não tem risco. E o doente sossega, e o doente descansa, e fica sem... Dá para fora, tira desta ideia do colesterol, deixa de estar estressado com o colesterol. E há doentes também que acontece o contrário. São estressados, eu vou fazer até não têm valores muito altos, têm 230, 240 de colesterol total, eu vou fazer a análise e, na verdade, tem valores
das duas frações altas e que tem, na verdade, um fator de risco. E, portanto, é necessário tratar e ter cuidado. Portanto, o ideal, ele não vai demorar muito tempo. Nos Estados Unidos já fazem por rotina este exame. E, portanto, mais um ano ou dois há de cá chegar e nós vamos fazer também por rotina a análise destes subtipos de LDL para termos a certeza com os números. Enquanto isto não se faz por rotina, como é que nós podemos ter uma ideia se o colesterol é bom ou mau? O colesterol é uma lipoproteína. O que é que isto quer dizer? Tem gordura e tem proteína. Se pensarmos numa maçã, a parte de dentro da maçã seria a parte com gordura, a parte de fora seria a proteína. Uhum. Então, o que é que eles têm na superfície dessas lipoproteínas? Quando o colesterol é mau, tem uma apolipoproteína B. Fácil de decorar. É B de bosta. B de bosta. Ok? Isso mesmo. Portanto, quando temos muito ApoB, é mau. Quando temos ApoA, quer dizer que é um colesterol melhor, porque o ApoA anda ligado ao HDL. E, portanto, quando temos ApoA, temos uma melhor relação. Então, como é que nós podemos ver isto? Mandamos dosear ApoB e ApoA. Apolipoproteína B, apolipoproteína A. Fazemos a relação da ApoB pela ApoA. Qual é o resultado que tem que dar? 0,7 nos homens, 0,6 nas mulheres. Portanto, nem eu tenho, doutor. Peraí, ApoA por ApoB. Não, ao contrário. ApoB por ApoA. B por ApoA. Esse nem eu sabia. Tem que ser menor que 0,7. O que é que quer dizer? Dito de outra maneira, para as pessoas perceberem melhor. A ApoB tem que ser pelo menos... A ApoB tem que ser pelo menos 70% da ApoA. Ok? Se eu tenho uma ApoA de 150, tenho que ter uma ApoB de 100. Okay? Agora, se eu tiver uma ApoA de 180 e uma ApoB de 160, tenho um colesterol. É provável que a qualidade do meu colesterol seja mau. Certo? E esse exame tem em Portugal. Não é um exame tão caro, né? Eu fiz com o meu seguro de saúde, é um exame fácil de fazer. Sim, já hoje se faz com rotina. Só que nem todos os médicos pedem, né, doutor? Já partem para estatina sem saber a qualidade do colesterol, né? Certo, isso é verdade. Isso é um problema, né? A gente tem que pedir mas isso. Hoje em dia é extremamente fácil, acessível fazer as apolipoproteínas e depois fazer esta relação para termos uma noção do tipo de colesterol que nós temos. Certo? Portanto, só aqui fazendo um resumozinho. Tanto o que é importante para o colesterol? A qualidade do colesterol e as LDL que oxidou. Certo? Portanto, agora põe-se a ideia. Que doentes tratar? Agora vamos falar de que doentes tratar. Agora que já sabemos como é que avaliamos o colesterol, como vamos tratar estes doentes e quando é que vamos tratar. Não tem nada a ver com o colesterol. Tem a ver com o risco cardiovascular que esse doente tem. Exatamente, não é só o colesterol. Portanto, nós temos que ver, hoje em dia, qualquer pessoa, se vocês forem ao Google e puserem calculadora de risco cardiovascular, vão aparecer um montão delas, da Mesa, de Framingham, vão aparecer uma. O que é que essas calculadoras de risco vão? Tem que pôr a idade, tem que pôr o género, tem que dizer qual é o valor do seu colesterol total, qual é que é o valor do HDL, se pratica exercício físico ou não, se tem doença familiar ou não, se fuma ou não. Põe lá esses valorzinhos todos e vai dar um risco a 10 anos. Isto é fácil. Eu costumo fazer isto muitas das vezes com os meus doentes no próprio consultório, que ponho no computador e faço com eles, para ver o risco. Vamos imaginar que o risco é assim, se as pessoas forem fazer, eu aconselho que façam,
Vão É ver, é baixíssimo. baixíssimo. É, É raro a que vai ter é mais de baixíssimo, 4%. gente. Mesmo com 250 de Gente. colesterol, com 300 de colesterol, vão ter 3%, 4% de risco para ter uma doença cardiovascular no prazo de 10 anos, nos É. próximos 10 anos. E agora, isto é o que eu costumo fazer com os meus doentes. É assim, ok, senhor Manuel, você tem um risco de 4. Ah, doutor, então e se eu tomar a estatina? Se eu tomar a estatina, nós vamos reduzir este risco em 25%. Dos Ok, dos 4%. 4%. É, essa é Ok, a pegadinha, ok. doutor. 25%. Ah, doutor, 25% é muito. É, deixamos de ser 4 e passam a ser 3. É, Ah, no doutor, máximo, nos menos. 3? Sim, 3. Tiramos 25% de 4% é 1%. Então você passa a ter um risco de 3 se fizer a estatina. Ah, é? Sim, passa a ser um risco de 3. Então temos que tratar 1000 doentes para um ter benefício. De Isto 1%, sempre, né? Desses 4 aí, né? isto chama-se, eu vou dar foram feitos já vários estudos com estas situações, chama-se isto fazer o NNT. O que é isto do NNT? É o número necessário para tratar. Isso. Certo? Número necessário para tratar. Vamos ver, depois temos 2 tipos de NNT. É uns com baixo risco, para as pessoas que têm baixo risco de doença cardiovascular, e pessoas que têm alto risco ou médio risco de doença cardiovascular. Eu vou-vos dizer estudos. Eu já vos disse, depois vou publicar no meu Instagram. Para não dizer os números, eu vou ver aqui os números. Pós que têm baixo risco cardiovascular, baixo risco. Quais são os benefícios de tratar? É 1 em cada 217 pessoas evitou-se um infarto. Ou seja, em cada 217 pessoas que eu tratei, evitei que um tivesse um infarto. Que você tratou. Que eu tratei. Em cada um que fez a estatina, 217 pessoas, em cada 217, evitei um infarto. E em cada 313, evitei um evento fatal. Ou seja, tenho menos uma morte. Mas eu tenho que medicar 313 pessoas para ter uma morte. Para prevenir uma morte. É pouco demais. Isto gente. são os benefícios. São os benefícios. Agora vamos aos efeitos adversos. Side porque as drogas não têm só benefícios, também têm efeitos adversos. Exato. Quais são os efeitos adversos? 1 em cada 21 tem dores musculares. Nossa. Doentes de baixo risco. Portanto, tem dano muscular 1 em cada 21. 1 em cada 204 vai ficar com diabetes. Porque as estatinas têm como risco baixo, mas têm como risco provocar diabetes. Exatamente. Certo? E, portanto, é isto que nós temos que medir. E Alzheimer, doutor? Sim, declínio cognitivo, já lá vou. E aqui é importante pensar nisto. E é isto que nós devemos pôr. Eu ponho isto aos doentes. Já tive as 2 respostas. Eu de antes não punha. Aí, há uns tempos atrás, eu dizia, olha, isto não tem vantagem de você fazer a estatina. E houve uma vez um doente que me disse assim, doutor, eu mesmo assim quero fazer. Sabe porquê? Porque eu jogo no Euromilhões e no Totoloto e o risco é muito, mas eu também jogo. Eu disse, tem razão. Não, gente. Eu disse, olha, tem razão. Não tinha pensado nisso. Tem razão. Sim. E, portanto, ou seja, hoje em dia, a ideia que hoje em dia a medicina tem que ser participada, tem que ser parceira. As pessoas é que têm a responsabilidade da sua saúde, não são os médicos. É isso. Eu não tenho responsabilidade de saúde de ninguém. Portanto, já para tratar da minha, sabe Deus. Portanto, tem que ser os doentes a saber o que é que querem fazer. O meu papel é elucidá-los com ciência, dizer o que é melhor, o que é a minha opinião, mas a decisão é deles. Querem fazer, mesmo com estes dados, tudo bem, eu faço.
Não tem problema nenhum. Mas foi decisão dele, não foi minha. Foi decisão dele. Por vantagens eu acho pequenas, mas se ele quer fazer, tudo bem. Agora vamos aos A doentes. obrigação é avisar, né? Eu acho que a informação Claro, tem que sem ser dúvida. passada. A decisão é do paciente. Agora vamos aos mesmos números com doença cardíaca, ok? Qual é o NNT com doença cardíaca? Benefícios. 1 em 83 teve benefício, foi positivo. Ou seja, 1 para cada 83 tratados, mesmo com doença cardíaca. 1 em 39 evitou um infarto. Ou seja, 39 sim. doentes, 1 já evitou um infarto. Mas atenção, doutor, só para deixar claro, a gente está falando de pessoas que já têm doença cardiovascular e estão a tomar estatinas, né? Isso. Só para deixar claro, essa é a diferença do outro estudo que o senhor falou, né? Um em 125 evitou um AVC. Ou seja, nestes casos, os valores, já viu, o número de pessoas a tratar já é muito inferior ao valor que estava. Mas agora vamos também aos efeitos adversos. 1 em cada 50 desenvolvemos diabetes. 1 em cada 10 tem deterioração muscular, tem dano muscular. É muito. 1 em cada 45 tem doença de Alzheimer, declínio cognitivo, demência. Ok? Portanto, nós temos aqui estes dados que é importante sabermos. Eu costumo dizer que esta história do colesterol tem muito a ver com probabilidade. Tem muito a ver com as pessoas perceber o que é que estamos a falar e com risco. Mas não é o risco, como se apresentam muitas vezes nos estudos. Fala disto, reduziu em 50% a mortalidade. Eram 4 doentes que morreram 2, reduziu-se 50%. Porque é o risco relativo. Isso que eu ia falar, a indústria farmacêutica joga com esse percentual de risco relativo com risco absoluto. Como a população, o paciente é leigo, ele não vai entender o que é relativo, o que é absoluto, ele acha que ele vai ter 50% menos chance dele ter um risco de algum evento cardiovascular. E não é isso. Certo, é isso mesmo. É isso mesmo, porque é risco relativo, não risco absoluto. Absoluto. Era o que estávamos a falar. E o que nós devemos falar é de risco absoluto, não é de risco relativo. Se eu disser assim, olha, eu vou duplicar as suas hipóteses de ter o Euromilhões, sair-lhe o Euromilhões. Vai, doutor, vou duplicar. Como? Você, em vez de comprar 10 euros do Euromilhões, compra 20. Eu dupliquei, são 2 bilhetes em vez de 1. Dupliquei as hipóteses de ter o Euromilhões. Mas em termos práticos, a hipótese de sair o Euromilhões é zero. É zero. Em vez de ser 0,01% de chance de ganhar, você vai ter 0,02% de ganhar. Continua. Mas dupliquei as hipóteses dele sair o Euromilhões. E este é que é, na verdade, o problema. E agora vamos dizer, e então, o que é que há para fazer? Já falámos das estatinas, quando é que está aconselhado. Não há mais nada para fazer para estes doentes? Não, há tanta coisa para fazer. Nossa, como há! Agora vamos falar das primeiras coisas a falar para todos. Para todos. A primeira coisa que têm que fazer é tirar o cu do sofá. Chama-se exercício físico. Não há nada tão bom para melhorar o padrão do colesterol do que fazer exercício físico. O exercício físico faz com que a tal LDL, que é pequenina e densa, se torne maior e, portanto, fica com menor risco. Eu deixo de ter um padrão A, o chamado o padrão B, o tal de bosta, para ter um padrão A, um padrão bom de colesterol. Não há nenhum medicamento, nenhum, tão bom como o exercício físico. Nenhum. Tem é que tirar o rabinho do sofá e ir fazer exercício físico. Portanto, o exercício físico é vida. Não há nenhum medicamento tão bom como o exercício físico. É fantástico. Segunda coisa que é necessário fazer, vou passar para si, Fernanda, é fazer uma boa nutrição.
Certo? É Então isso aí. explique lá aí como é que é. Nossa, brilhante, doutor. Olha, o senhor lavou minha alma. Porque, olha, eu vou te falar, quando eu comecei minha página há um ano e pouco atrás, eu chamei, sabe quem eu entrevistei aqui? Dr. Hum, Canterbury, uhum, sabe? Que escreveu sei. Lies My Doctor Sim, Told Me, para sim. falar de colesterol. Hum, E ele é carnívoro, né? E ele hum, é muito rasgado, né? Sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu nem peço o LDL. Não interessa o LDL. Se a pessoa faz uma dieta ancestral à base de carne gorda e ovos e manteiga, essa pessoa vai ter o colesterol, o que tiver, o que for o colesterol dela. Ela vai ter um HDL alto, excelente, um triglicérides baixo e o HDL, o colesterol dela vai ser excelente. Eu não me preocupo com o colesterol de quem faz alimentação ancestral. Ele foi super rasgado, assim, ele falou, foi muito bom. Mas então eu gosto muito de trazer esse tema aqui. Esse tema é muito comum, quem faz a cetogênica e hum, começa e tem uma subida do colesterol e as pessoas ficam em pânico, e é por isso que esse é meu tema aqui que mais eu hum. recebo questionamentos, né? E é por isso que eu acabei estudando mesmo, peguei lá e fui estudar para eu entender o que é, para poder passar segurança para as pessoas, que a cetogênica é a melhor estratégia para você melhorar o perfil do seu colesterol. Não é a melhor estratégia para você ter um número baixo de colesterol. Não, porque a gente já falou, isso é irrelevante, né? Só lembrando as pessoas algumas coisas interessantes aqui. Tem um estudo que foi feito, estudo de Minnesota, que ele foi feito num asilo para idosos, durou 10 anos, e eles tinham controle total do que esses idosos comiam. Eles fizeram um grupo de pessoas que comiam gordura saturada e um grupo de pessoas que comiam gorduras poliinsaturadas, que são as gorduras desses óleos vegetais, né? Óleo de soja, de canola, de milho, girassol e tal. E o que eles concluíram depois de 10 anos, deixaram os pesquisadores tão assustados, porque eles não esperavam encontrar esse resultado, que eles não publicaram esse estudo. Né? Eles encontraram que realmente a dieta à base de óleos poliinsaturados, que são esses óleos vegetais refinados, artificiais, e margarinas, né? Que essa dieta realmente diminuiu o colesterol das pessoas. Só que essas pessoas morreram mais do que as pessoas que tiveram uma dieta à base de gordura saturada e não tiveram essa baixa no colesterol. Então e vários estudos demonstram isso, né? Então fica essa pulga atrás da orelha. A gente tem as pessoas têm medo de gordura saturada, é uma coisa que assusta. Nossa, mas a cetogênica vai comer gordura, vai comer carne com gordura picanha, isso não é saudável. Vocês fazem loucuras para emagrecer. Não é isso, gente, é porque a gordura saturada é a gordura mais presente nos alimentos naturais. Então, todos os alimentos que têm gordura, a gente tem uma mistura de gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. E justamente a gordura saturada é a que está mais presente nas fontes naturais, né? Originalmente, essa gordura poliinsaturada, ela está presente em quantidades pequenininhas nos alimentos, né? Tanto que os povos ancestrais tinham aí 3% de gordura poliinsaturada nos seus adipócitos. E hoje, a previsão que se faz para a população americana, por exemplo, é de 30%, algo que seria saudável 3%. Então, quando a gente faz cetogênica e a gente adota gorduras naturais, né? É o óleo de coco, é o azeite, é a gordura da carne, é a manteiga, né? A gente tem uma forma também de manejar a nossa energia que é diferente, porque como a gente come de uma forma muito saciante, a gente fica mais horas sem comer de forma natural, a gente acaba caindo no jejum natural, que esse jejum que quando você viu, você ficou 14, 16 horas sem comer, pela ausência de fome, porque a sua nutrição ela é muito eficiente. Então, isso gera um fluxo de energia semelhante a essa autofagia, semelhante ao do jejum, semelhante às aves migratórias quando vão voar e estão há um tempo sem comer, semelhante ao urso que está em hibernação, porque está sem comer há meses no inverno, que é uma gestão de energia que vai disponibilizar a sua gordura das suas reservas para ser usado como energia. Aí, quando você vai medir o seu colesterol, né, vai dar lá que o seu colesterol deu mais alto, é diferente, né? A gente tem o Dave Feldman, que é interessante porque ele é um engenheiro, ele está fazendo uma série de estudos aí, justamente para mostrar como que se comporta o colesterol de forma diferente em quem faz uma estratégia cetogênica, uma estratégia mais low carb, ou praticantes de jejum, né, com uma dieta que não tenha tanto carboidrato. Então, o que acontece é que a cetogênica é uma estratégia incrível para você melhorar o seu perfil lipídico, né? Eu pego assim, o seguidor me manda exame direto, eu vejo, porque é interessante, as pessoas têm medo, aí chega lá para mim, um triglicéride de 50 e um HDL de 80, né? E a pessoa está desinflamada, está com a insulina baixinha, está com a glicemia baixa, a hemoglobina glicada baixa.
Só de ver eu já sei, você faz cetogênica já faz tempo, né? É fácil e tal. Então, é um resultado muito comum. A queda dos triglicérides é imediata. É Em um imediato. mês e meio, e os valores vêm para metade. Os valores, se for bem feita, se a cetogénica for bem feita, os valores vêm para metade. As pessoas não se podem esquecer que a gordura saturada é muito mais saciante do que os hidratos de carbono, que o carboidrato. Portanto, as pessoas têm muito menos fome. E, portanto, o que é importante, já saíram vários estudos, isto hoje em dia não é discutível sequer. Não é discutível. Não são estudos que sou eu que digo. Sai no American Heart, sai no jornal da Sociedade Americana de Cardiologia. Saiu um estudo bastante importante em junho de 2020, o ano passado, muito importante, sobre gordura saturada e saúde. Eu aconselho as pessoas, eu vou pôr no meu Instagram esse estudo e aconselho as pessoas a irem ver. O que é que o estudo diz? Se aumentarmos 10 gramas por dia de gordura saturada, por cada 10 gramas reduzimos em 6% o risco de doença cardiovascular. Gente, veja, há bocado falámos de riscos de 1%, estamos a falar de 6% por cada 10 gramas de gordura saturada. É impressionante, tanto o risco. Portanto, agora, o que é necessário? O que as pessoas têm que perceber, e é outro problema que nós temos, é que os profissionais têm que trabalhar em conjunto uns com os outros. Exatamente. Ou seja, os médicos têm que se dedicar àquilo que sabem fazer, os nutricionistas àquilo que sabem fazer, os que dedicam-se ao exercício físico, as pessoas têm que ter bons profissionais que os ajudem. Têm que ter pessoas que os acompanhem na nutrição, têm que ter pessoas que os acompanhem na área médica, têm que ter pessoas que acompanhem como PTs, como no exercício físico. Eu costumo dizer cada macaco no seu galho. Eu não me privo de dar orientações daquilo que eu sei, de qual é, mas a minha área não é, eu vou sabendo algumas coisas. Mas o que é importante é as pessoas perceberem, cada pessoa tem que... E nós estamos a falar, e eu penso que se teve qualquer coisa de positivo esta pandemia, foi as pessoas perceber que não há nada mais importante do que a saúde. Portanto, não vale a pena... Não é bons carros, boas casas, bom isto, bom aquilo. Na verdade, se a gente não tiver saúde, nada disso serve para nada. Portanto, e o que é preciso as pessoas perceberem que para ter saúde, a gente precisa de se alimentar corretamente. Certo? Isto é preciso as pessoas saberem que a alimentação, já Hipócrates dizia, a alimentação é o melhor remédio que nós temos. É fantástico. Portanto, nós não podemos dizer, isso não faz nada, não vale a pena tratar, isso para quê? Tanto faz. Ô, doutor Rui, é uma coisa interessante que a molécula, muita gente não sabe disso, mas a molécula de açúcar, de glicose, ela tem micropontinhas microscópicas, né? E é por isso que no diabético, a primeira lesão que acontece é na visão, né? Porque são aqueles microvasinhos que são justamente os mais vulneráveis à ação desse machucado que a glicose faz na pele, nas artérias, né? Esse assunto é muito explorado por alguns médicos da Low Carb Internacional, e eu gosto demais. E assim, a gente fala muito a questão do colesterol, mas o ambiente que está o ambiente do organismo estando desinflamado é tão importante, né? E justamente o que inflama o organismo, que é o que é perigoso no evento cardiovascular, é justamente o que vai criar o LDL oxidado, né? É uma alimentação com muito açúcar, né? Estão perguntando aqui de comer um pouquinho de pão sem glúten por dia. Se for, depende do contexto, mas a questão é que as pessoas estão comendo muito açúcar ao longo do dia, né? Então, uma alimentação cheia de açúcar, uma alimentação com óleos vegetais, artificiais, tabaco. Já devia ser proibido vender óleo vegetal refinado e margarina. E margarina devia ser proibido. E mesmo que tenha lá um selinho a dizer que faz bem ao coração. Não, aquilo, mas aí... Meu Deus, vergonha, que vergonha. É porque a American Heart Association, gente, foi uma fundação americana, essa que dá aquele selinho naquela margarina, sabe aquela margarina que fala que é amiga do coração, que tem um selinho, então, sabe? Aquela associação lá, ela foi criada num concurso que teve na televisão, com recursos da Procter & Gamble. É essa associação que dá um selinho, que dá essa sensação para as pessoas que elas estão seguras em consumir um produto que é venenoso. Então, gente, se liga nas artimanhas. E
deixámos de consumir um alimento que nós portugueses consumíamos tanto, que é saudável, que é a banha de porco, para comer Isso. margarina. Pois Portanto, é. quando é muito mais saudável as pessoas comerem banha de porco do que Então, margarina. exatamente. Olha, e alimentação verdadeira, essa alimentação Claro, mediterrânea de verdade, gente, sim, sim. tem planta e tem bicho. Ela é a alimentação mais paleo que existe, é a mediterrânea. Que a gente Uhum, pratica em Portugal. Então, sim. são os peixes, são as carnes, são os vegetais, é o azeite, são as oleaginosas, né? É uma alimentação maravilhosa, né? Mas, Uhum. doutora, a gente ficou sem muito tempo para a gente poder Ah, falar da menopausa. Vamos só dar uma passada, a gente pode outro dia sim, fazer uma outra live para falar de ok. menopausa. Tá, Vamos falar um certo. pouquinho? Sim, ok. Vamos então passar para a menopausa. Ok. Menopausa também é um número. Menopausa acontece, o que é que se dizemos quando a mulher está na menopausa? Quando deixa um ano de menstruar. Quando a mulher está um ano sem menstruar, dizemos que aquela data da última menstruação é a menopausa. O que é que origina a menopausa? O que origina é o declínio hormonal, tanto provocado pela atrofia do ovário. Certo? Então, o que é muito importante falarmos aqui um bocadinho desta situação? É que hoje em dia começa a ser cada vez mais frequente uma menopausa mais precoce. A mulher portuguesa costuma fazer a menopausa por volta dos 50 anos. Nossa. Mas nós temos vindo a notar que cada vez a menopausa está a ser feita mais cedo. E isto tem muito a ver com o quê? Com o tipo de vida que a mulher hoje em dia tem, com muito mais stress. E o stress é um fator precipitador dessa menopausa. Quando a mulher tem menopausa antes dos 40 anos, dizemos que é uma menopausa precoce. Portanto, e há casos de menopausa precoce. Portanto, e esse caso de menopausa precoce, as pessoas têm que ter logo esta noção. O risco delas para eventos cardiovasculares é 4 vezes superior. O risco para Nossa. ter osteoporose é 7 vezes superior à mulher Meu normal. Deus. Portanto, menopausa precoce tem que se ter atenção, tem que ser tratada, tem que haver um cuidado particular. Não é só dizer, olha, tenho azar, entrei na menopausa precoce e agora, olha, tenho que me aguentar. Não, não faz sentido, já não faz sentido. E, portanto, quando há este declínio hormonal, há alguma coisa a fazer para a menopausa? As mulheres podem ser ajudadas nesta menopausa. A menopausa não é igual para todas as mulheres. Cada mulher é um caso. Há mulheres que não têm sintomas vasomotores nenhuns, não têm afrontamentos, não têm suores, ondas de calor, não têm secura vaginal. Mas há mulheres que têm isto tudo. É verdade. E qual é que é a diferença? É que a mulher que tem isto tudo, estes sintomas vasomotores, tem mais risco de ter doença cardiovascular no futuro. As hormonas que a mulher deixou de produzir, estradiol, progesterona, são importantíssimas para a mulher. Para a Portanto, saúde, para a né, doutor? saúde, não é, Não é não só é não, estética, não é só para você nada, ficar bonita e sim, jovem. nada, é para a saúde da É, mulher, é importantíssima. Provavelmente as pessoas que nos estão a ouvir não conhecem nenhuma mulher que tenha tido um infarto do miocárdio com 50 anos, até jovem. 50 anos. Não conhecem nenhuma, mas se calhar conhecem muitos homens. Porquê? Porque o estradiol protege o coração. Protege. E, portanto, quando a mulher entra em menopausa, fica igual ao homem. É, Aos 60 anos já tem o mesmo risco que tem o homem. Porquê? Porque não olha tem a só. proteção do estradiol. É. E apresenta um montão de problemas não é só sintomas vasomotores. Eu costumo dizer às minhas doentes, isso é um pormenor. Vamos acabar com eles em 15 dias, 3 semanas acaba os aprontamentos, assim que o valor de É. modulação hormonal, assim que o valor de estradiol está dentro dos valores normais para aquela pessoa, que cada pessoa é um caso, começa logo, os sintomas vasomotores desaparecem todos. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a proteção cardíaca, a proteção óssea. As mulheres, Muscular a também, não é, doutor? muscular, sim. É. Portanto, uma mulher que não faz nada, que deixa progredir a sua menopausa, vai ter alterações do humor, vai ter alterações na memória, vai ter irritabilidade, vai dormir pior, vai ter
vai ter menor composição corporal, vai engordar, portanto, vai ter um conjunto de fatores que estraga a vida da mulher. E, portanto, vai haver um declínio dessa situação. E eu tenho muitas pessoas que me dizem assim, doutor, está bem, mas a minha avó também não fez, a minha mãe também não fez, certo, é verdade. Mas há um século atrás, as pessoas viviam 50 anos. Hoje as pessoas vivem 90. As mulheres têm uma esperança de vida 5 anos mais do que o homem, já nos dias de hoje. E a maior parte delas vão morrer de quê? Doença cardiovascular e consequência das fraturas que fazem devido à osteoporose. São exatamente as duas situações. Sim, sim. E assim, hoje a mulher com 50 anos, às vezes nem acabou não está com os filhos encaminhados, trabalha, claro. A renda dela, a família depende da renda dela, é uma pessoa economicamente ativa, que tem uma vida ativa. Isso não acontecia antigamente. Nessa época, aquela mulher já era avó, né? Estava lá, só cuidando da casa. Hoje em dia mudou muito a participação da mulher na sociedade. A mulher precisa trabalhar, a mulher precisa continuar a tomar conta das coisas, a mulher continua... E hoje em dia não faz sentido, porque é assim, na medicina não há nada para todos, nem há nada para sempre. Mas é importante perceber, hoje em dia, com a modulação, com a modulação hormonal, a qualidade de vida da mulher aumenta extraordinariamente. Ou seja, são outras mulheres. Eu tenho para aí 80% das minhas pacientes são mulheres, devido a eu fazer modulação hormonal. Portanto, e 80% são mulheres. Os homens que tenho são as mulheres que nos trazem. Que dizem, fez-me tão bem para mim, também deve fazer bem ao meu marido. É isso mesmo. Claro, portanto, tem que me acompanhar, né, doutor? Acabam por trazer o marido, e os maridos são os primeiros consultas. Quando estou com eles, eles são os primeiros a dizer, a minha mulher é outra mulher desde que faz modulação hormonal. Está mais calma, tudo funciona melhor. Tudo funciona melhor. É assim, até queria dar um depoimento, porque assim, a menopausa, eu entrei na pré-menopausa ano passado. Gente, é de uma hora para outra. Assim, se de repente você começa a sentir um calor noturno, e é tão rápido que você demora a entender que você está entrando na menopausa. Aí você começa a lembrar da sua idade. Nossa, eu tenho 47, gente. Eu acho que eu estou entrando na pré-menopausa. Então, assim, aí eu comecei a fazer reposição hormonal e foi fantástico. Eu lembro que em uma semana eu já não sentia mais aquela insônia, aqueles calores noturnos. Passaram em uma semana, assim. Realmente foi um alívio mesmo. Eu acho que a menopausa é muito cruel com a mulher, né? Ela chega muito repentina, numa idade que hoje, no contexto de hoje... Eu sou uma pessoa jovem, que tem muita energia, fiz atividade física a vida inteira, eu trabalho, cuido de casa, cachorro. Então, assim, para mim, de repente, ficar sem energia, chegava às 5 da tarde, eu não tinha mais energia. Né? E hoje, com a modulação hormonal, com hormonas bioidênticas, é uma coisa hoje em dia fácil das pessoas fazer, é um creme que as pessoas passam na pele, é uma coisa fácil, não é nada de complicado. Agora, o problema da modulação hormonal é que tem que ser bem feita, as pessoas têm que perceber que têm que fazer, têm que cumprir, aí sim cumprir com tudo o que é os guidelines, para fazer com segurança, fazer em pessoas que tenham experiência de fazer essa modulação hormonal, seguir os trâmites, fazer exames antes, para exame ecomamária, ecoginecológica, ecodoppler carotídeo, ecoabdominal e renal, para fazer um check-up ao seu corpo. A modulação hormonal é a cereja no topo do bolo. Não é só fazer modulação hormonal e eu não me preocupo nada com a alimentação, eu não me preocupo nada de como é que eu vou fazer o meu exercício físico, eu não preciso fazer nada. É mentira, não vai ter resultados. Quem é que vai tirar o benefício máximo da modulação hormonal? Quem se cuida, quem faz uma boa alimentação, quem faz exercício físico, quem dorme bem. É quem vai ter o melhor benefício da modulação hormonal. E para essas pessoas é uma vantagem extraordinária. Extraordinária. Portanto, eu não posso querer fazer modulação hormonal e não fazer acompanhamentos com os meus check-ups trimestrais analíticos para ver como é que está, como é que é a minha metabolização do estrogênio. Porque cada mulher é um caso. Eu dou a mesma dose a 2 mulheres, passado 3 meses uma subiu 20, outra subiu 5.
A mesma dose a duas mulheres. Porquê? Porque cada mulher metaboliza de maneira diferente. Nossa, que difícil isso, hein? E, portanto, o que é necessário, nós temos que ir modelando e ir dando de acordo com aquilo que a mulher nos vai apresentando, de acordo com aquilo que é a sua realidade. E as hormonas bioidênticas, porquê é que dizemos que é a hormona bioidêntica? Porque é exatamente igual às hormonas que as mulheres tinham no seu corpo antes de chegar na menopausa. As hormonas é uma chave e uma fechadura. Eu costumo dizer, quando nós temos a chave certa, a fechadura abre, não custa nada. Mas quando eu tenho uma chave parecida, que são as hormonas da indústria farmacêutica, porque é parecido, porque a indústria farmacêutica não pode patentear hormonas que já existem na natureza. Portanto, tem que fazer uma coisinha parecida. E o que acontece, eles também abrem a porta, mas não são exatamente iguais. E, portanto, hoje em dia, o risco de fazer uma coisa e outra não tem nada a ver. Quando nós fazemos com hormona bioidêntica, o risco é diminuto. É para toda a gente? Não. Tem que ser avaliado. Se eu já tive, se a paciente teve um cancro da mama, se teve um cancro do endométrio, se teve um cancro hormonodependente, não pode fazer modulação hormonal. É verdade. Portanto tem que ser avaliado, mas é assim, estes casos também aqui é o contrário do que há bocado falámos com o colesterol. 95% podem fazer e 5% não podem fazer. E, portanto, a maior parte das pessoas tem condições para fazer. Não faz sentido a mulher sofrer durante 30 anos, 40 anos, quando pode resolver isso. Vai melhorar tudo, vai melhorar o osso, vai melhorar o coração, mas também vai melhorar aquilo que as mulheres dão muita atenção. O cabelo, as unhas, a pele, vai tudo melhorar. Vai tudo melhorar. É impressionante. E eu acho que a cetogênica, junto com uma modulação hormonal, a pessoa podendo fazer sendo elegível, né, que a maioria é uma solução maravilhosa de manejo da menopausa, porque a mulher na fase da menopausa, ela já vem crescendo aquela insulina basal dela, cada década vai subindo um pouquinho, né, pela essa alimentação tradicional, cheia de hidratos, né, então vai subindo, e quando chega na fase da menopausa, as mulheres ou já estão com um nível mais alto de insulina basal, ou já estão com resistência à insulina mesmo. E uma ferramenta de você fazer uma dieta, né, uma alimentação, uma estratégia alimentar como estilo de vida, que tem baixo carboidrato, isso vai justamente de encontro, né, ao encontro de uma fase da mulher que ela está realmente precisando de uma alimentação que tenha uma carga glicêmica mais baixa, que vai favorecer essa parte hormonal, né? A própria resistência à leptina, que vem junto da resistência à insulina, que são criadas por uma alimentação e exagero de comer de 3 em 3 horas, né, de muita carga glicêmica. Isso também atrapalha a mulher na menopausa. Então, eu digo que a mulher na menopausa, com um bom atendimento médico e com uma boa alimentação, ela ela vai prolongar o nível de energia dela, a juventude dela, a saúde dela, né? Só para terminar, que o tempo está aí próximo, vamos dar aqui só 2 conceitos que são importantes, que é, quando é que eu devo começar a preocupar-me com esta situação? Antes da menopausa. Na pré, não é? Porquê? Porque, geralmente, há hormonas que começam a cair ainda antes da menopausa. Bem antes. Por exemplo, a progesterona já começa a cair antes da menopausa. Muitas das vezes nós repomos progesterona antes e repomos estradiol depois, quando já a mulher já está na menopausa. E outra situação que é muito importante é, quando é que eu posso começar? Eu tenho 70 anos, posso começar a fazer modulação hormonal? Não, já não tenho vantagem. Eu tenho uma janela terapêutica, 10 anos. Há quem diga 8, há quem diga 10, depende dos estudos. Portanto, eu tenho esta janela para começar. Porquê? Não é por causa das hormonas. É porque os receptores, a tal fechadura, deixando de ser utilizada durante anos, elas ficam inativas. E então, mesmo que eu dê a hormona, não entra na tal fechadura e não deixa de ter eficácia. Agora, isto é diferente. Eu tenho mulheres com 70 e tal anos a fazer hormonas, mas começaram a fazer há 20 anos. Certo? Entendi. Eu queria perguntar isso para o senhor, eu ia perguntar isso. Começar a fazer, não estou a dizer continuar a fazer. Porque é assim, tirar mulheres de modulação hormonal é muito difícil, porque as mulheres sentem-se tão bem que nenhuma quer acabar. Deus me livre, tirar do hormônio? Nossa, nunca. Portanto, o que é importante as pessoas perceberem isto. Antes da menopausa, a partir dos 45 anos, fazer um estudo hormonal, ver o que é que na verdade
está as suas hormonas, como é que está a sua situação, se já temos déficit de alguma hormona, o que é que está a acontecer, se tem o risco para fazer modulação hormonal ou não, se tem condições para fazer esta avaliação. Iniciou modulação hormonal, fazer as coisas bem feitas. Há muitas pessoas que vão me dizer, sim, doutor, eu gostava muito de fazer, mas não tenho condições para fazer. É verdade. Não, infelizmente as hormonas bioidênticas não são comparticipadas. Há pessoas que têm dificuldades financeiras que não podem fazer. É caro. Portanto, é caro, é uma maneira de ver como é caro. Se calhar não, se a pessoa gastam depois tem condição. noutras coisas bem mais dinheiro. É se calhar uma mala a menos por ano. Portanto, são opções que as pessoas têm que fazer. Agora, o que é necessário as pessoas terem noção que há mais coisas para fazer. Não podem fazer hormonas. Há fitoterapia que ajuda. Tanto, há situações que podemos dar de controle da situação. Há coisas que se pode fazer. Não é igual à modulação hormonal, não. Okay? Mas é assim, nem todos podemos ter carros Mercedes. Não andam só carros Mercedes na rua. Também andam Fiat, Puntos, também anda... E a gente anda. E a gente chega no mesmo sítio. Podemos chegar um bocadinho mais tarde, mas chegamos também todos no mesmo sítio. Okay? Verdade, doutor, perfeito, doutor. Portanto, temos que ter essa noção e das pessoas de saber o que é necessário. Mas é muito importante. A mulher não pode viver com esse fardo em cima para o resto da vida. Certo? É isso, doutor. Então, a nossa live fica tranquilo, que vai até acho que 1h15 agora, o Instagram expandiu, mas é o tempo da gente se despedir aqui. Olha, foi maravilhoso, tenho certeza que as pessoas amaram essa live, doutor Rui, foi muito bom, foi muito esclarecedor. A parte então do colesterol, o senhor explicou assim com toda a informação, com a riqueza de detalhes, numa linguagem muito clara, eu tenho certeza que todo mundo entendeu. E eu vou deixar salvo, porque eu gosto muito de ter essas referências, porque quando eu tenho um seguidor desesperado aqui, eu mando assistir a live, vai lá assistir a live, você ficar calmo, mostra a live pro teu médico, né? Porque assim, ou pro teu marido, às vezes é um parente, né? Então eu vou deixar salvo, faço questão se o Instagram colaborar comigo, né? Porque vai realmente esclarecer as pessoas que não puderam estar aqui presentes. E foi muito elucidativo, essa parte das mulheres, né? A gente tem uma audiência de mais de 90% de mulheres. A cetogênica com um bom médico acompanhando aí é uma combinação maravilhosa para a saúde, né? E às vezes as coisas mais simples são as que mais funcionam, né, doutor? Fazer o básico bem feito, né? Igual a gente falou do sol, hoje tomar um sol já te aumenta a imunidade. Se todos fizermos o mais fácil, fica mais fácil conseguir fazer o difícil. Temos que começar pelo mais fácil. Não é? A gente começa pelo básico e depois evolui para uma coisa mais complexa, se realmente for necessário, né? Perfeito, doutor. Então, muito obrigada. A gente siga o doutor Rui Ribas. Dr. Rui Ribas atende fisicamente numa clínica em Lisboa, mas ele também atende de forma virtual, por videoconsulta, né? Quem mora aí distante, quiser ser atendido por ele, procurem ele, ele é muito bom, ele é um médico super renomado em medicina funcional integrativa. Agradeço muito sua participação aqui, foi maravilhosa, doutor Rui. Obrigado. Viu? Até a próxima. Tchau. Vou deixar salvo, gente. Tchau. Obrigada a todos, gente, pela audiência.